por intermédio do obreiro João Pedro, que foi me dada a confiança, que no qual ele falou a meu respeito, a tua pessoa. Eu já louvo a Deus pela tua confiança a mim concedida. Quero também agradecer à Igreja do Senhor Jesus que está aqui presente, para ouvir, para adorar e para dizer que nós dependemos do Senhor. Além da circunstância, nós dependemos do Senhor, do Deus que fez o céu e a terra com as suas palavras. Eu quero agradecer a pessoa do Espírito Santo por ele nos proporcionar estarmos na presença de Deus, porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo disse: ficai em Jerusalém até que se cumpra, a palavra aqui no qual o Senhor Deus ele quer para as nossas vidas é estar sempre bem com o Espírito Santo. E eu convido o Espírito Santo nesta noite, eu convido a igreja a se colocar em pé em nome de Jesus. Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo que nos dá força, Espírito Santo que nos compreende, Espírito Santo, seja conosco ministrando a palavra por intermédio da minha boca, e que o Senhor venha falar aquilo que no qual o Senhor Deus tem a falar a esta igreja, porque a partir do momento em Espírito que aqui estava orando, enquanto o pastor estava louvando, eu senti como o chão tremer aqui debaixo dos meus pés. Eu acredito que grandes coisas o Senhor fará por intermédio dos irmãos que aqui estão, e que esta igreja que aqui está seja mais unida ainda como é, mas que estejam sempre unidos para lutar e combater, assim como Paulo combateu e foi até o fim, lutando e vencendo, porque é de luta que a gente conquista os nossos objetivos. Seja conosco, em nome de Jesus. Que os irmãos continuem em pé em nome de Jesus e abram as vossas Bíblias, né? Pai, glória de Deus. No livro de Colossenses, no capítulo de número 3 e o verso de número 18, para que nós possamos meditar um pouco. Hoje é um culto especial, culto da família. Sabemos que família é um projeto de Deus. Família, prioridade do Senhor. Livro de Colossenses, capítulo de número 3 e o verso de número 18, a glória de Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: vós, mulheres, estáis sujeita a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai a vossa mulher, e não vos irritei contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém, igreja? Podeis se assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amados irmãos, a Bíblia nos leva a respeito de instruções ou mesmo deveres que nos quais a gente tem que viver, e através dessa vivência é que nós vamos conquistando os nossos objetivos. Todos nós temos objetivos nas nossas vidas. Sabemos nós que esta palavra nos proporciona buscarmos dentro da Bíblia, para que a gente venha entender melhor. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, a Bíblia diz que o Senhor, no início, Ele faz os céus, faz a terra. Porém, a terra é vazia e sem forma. Porém, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se a gente for meditar no livro de 1 João, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, diz que no princípio era o Verbo,
o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo de número 14 do livro de 1 João 1,14, e diz: e o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no verso de número 26, já pautei que o Espírito Santo estava lá no início. Quando tudo deu início, o Espírito Santo já estava lá, Jesus já estava lá, como descreve no livro de 1 João, João 1. E tudo quanto foi feito pelas palavras de Deus. A Bíblia diz que o Senhor ele faz os céus e a terra em 6 dias. Não se sabe se é dias seguintes, mas se sabe que o Senhor Deus ele faz os céus e a terra conforme lhes apraz, com as palavras. Mas a Bíblia vai dizer já no sexto dia, a Bíblia diz que o Senhor ele faz o homem não com as suas palavras, mas sim com as suas mãos. Vai descrever no livro de Gênesis capítulo 1, 26, que há um diálogo entre o Espírito Santo, entre Jesus, entre Deus. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia vai dizer no capítulo 2 que o Senhor ele faz o homem e faz a mulher. A Bíblia vai dizer que o Senhor Deus os abençoa, os dois, coloca em um jardim e determina que eles venham a ser frutífero, próspero. E todos os dias o Senhor dialogava com os dois ali naquele ambiente. Interessante, amados irmãos, é que o Senhor nos dá livre-arbítrio de escolhermos. Ele diz para com o homem: vocês possam se alimentar de todos os alimentos que aí está. Mas chega um momento que há uma transgressão. A Bíblia diz que eles pecam, e no pecar deles, a Bíblia diz que o Senhor chama os dois para um diálogo. Sabemos nós, amados irmãos, que quando a gente comete alguma coisa, a gente não quer levar a culpa. A Bíblia diz que quando o Senhor dialoga com o homem, diz: homem, onde tu está? Ele diz: eu pensei, eu dialoguei e vi que estava nu e me escondi. E o Senhor Deus chama para com o diálogo: por acaso vocês comeste do fruto que no qual eu proibi? Ele pergunta, e ele diz: a mulher que tu me deste. Ele nunca assume a culpa, pastor. É uma raridade a gente ver em um relacionamento, né? Sempre a gente diz assim: eu não dou o meu braço a torcer, mesmo que eu esteja errado, né? Ou mesmo que eu esteja errada, mas eu não dou o meu braço a torcer. E ele diz: a mulher que tu me deste, ela comeu e me deu e eu comi. Jesus, Deus, ele chama a mulher para um diálogo. Mulher, e ela diz: a serpente me enganou. E ele chama a serpente para um diálogo também. E a Bíblia diz que Deus ele faz com que eles recebam uma punição. Interessante que o Senhor lhe dá uma punição para a serpente, dá uma punição para a mulher, mas quando ele olha para o homem, a punição é maior. A Bíblia diz que ele comerá do suor do seu rosto e lutará todos os dias para sustentar a sua família. E a Bíblia diz que interessante é que Deus ele amaldiçoa a terra. Ele diz: maldita é a terra por tua causa. A terra vai produzir abrolhos e espinhos. Por isso que é dificultoso. A gente vive em dias difíceis, de luta, de labuta. Mas no meio desta luta, no meio desta labuta, nós temos um Espírito que zela pelas nossas vidas. E além da circunstância, nós estamos bem na presença do Deus poderoso. Porque sabemos que o nosso reino não é deste lugar, não é desta terra. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que quando Deus amaldiçoa o homem, o Senhor pede que eles venham a trabalhar, a lutar. Ele diz para a mulher que ela se sujeitaria ao seu esposo, e dela nasceria filho com dores, né? Sabemos nós que o capítulo 6 do livro de Gênesis 6:6, a Bíblia vai olhar e ver o homem se multiplicar
mas se multiplicar com as suas avarezas, com as suas pecaminoções. A Bíblia vai dizer que Deus, ele olha para a terra e vê o povo se destituir, se distanciar da presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que quando o Senhor Deus diz: eu me arrependo de ter feito homem. E dentro do coração de Deus, apesar de nós sermos criados dentro do coração de Deus, sermos feitos dentro do coração de Deus, agora dentro do coração de Deus há uma tristeza. Muitas das vezes a Bíblia nos diz que nós temos que buscar sempre amar, a viver o amor. Porque se nós não buscarmos amar e viver o amor, o Espírito Santo que está em nós se entristece também. Naquela época, naqueles momentos, era dado por porção o Espírito. Mas a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, como descreve no livro de Atos 2, o Espírito Santo permanece até os dias de hoje, até que se cumpram os séculos dos séculos. Ele não sai, o Espírito Santo não sai das nossas vidas. A Bíblia vai dizer que o coração de Deus agora se entristece. E ele diz: me arrependo eu de ter feito homem. Além de Deus ter amaldiçoado a terra, além de Deus ter proporcionado a eles um castigo pela desobediência, agora Deus vê o homem se distanciar da sua presença. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo de número 8, vai narrar que Deus, ele vê uma família. E esta família é uma família de adoradores. Essa família é uma família diferenciada. Essa família é uma família que está na presença do Senhor e diz: ainda que o mundo se corrompa, ainda que o mundo esteja em contaminações, eu e a minha casa estaremos na presença do Senhor continuamente, como leu o nosso preletor da noite, aliás, o nosso dirigente da noite. A família de Noé, amados irmãos, era uma família diferenciada. A Bíblia vai dizer que Deus, apesar de ter dito: me arrependo de ter feito homem, eu vou destruir essa humanidade, toda alma vivente vai morrer, mas eu vejo nele a minha presença. Deus, ele nos apresenta, Deus, ele nos proporciona estarmos na sua presença, e Deus nos proporciona o livramento. E a Bíblia designa a Noé a fazer uma construção. E esta construção, amados irmãos, ela demora 100 anos. E durante esse percurso de tempo, de anos, a Bíblia diz que na construção a humanidade continua a se multiplicar, crescer, e as avarezas também continuam. Ainda que ele esteja a construir, conjecturo eu, o povo todo olhando e vendo aquela construção, talvez que entre eles dialogavam: o que está acontecendo com esse velho? Está construindo uma barca onde não tem água, né? Sabemos nós, amados irmãos, assim como aconteceu nos tempos de Noé, acontecerá nos dias de hoje. Aleluia, Jesus. A oportunidade está aberta. Nós vivemos no tempo da graça. Naquela época era no tempo da lei, mas agora nos proporcionou o Senhor livramento. A Bíblia diz que a porta está aberta. Assim como Noé permaneceu a trabalhar, os trabalhadores estão buscando vidas que venham a ser alcançadas e agraciadas pela presença do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Ele entrará pelas portas, ou pela porta que é estreita, mas entrará e achará pastagem para a glória do Senhor. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que a construção demorou esse tempo. E no final, interessante, é que ele evangelizava. Ele dizia para o povo: povo, vocês se convertam, porque está vindo aí um dilúvio, vai destruir. E eles riam: é longe do mar, não tem água próxima, como é que ele vai conduzir esse barco até lá no meio das águas? É difícil, é dificultoso. Interessante é que quando ele constrói, e Deus diz assim: entra tu, tua esposa e os filhos. A Bíblia diz que entra eles, e o Senhor Deus diz para Noé: Noé, se aconchega aí no ambiente, que eu vou mandar os animais. O povo não quiseram. Eu vou pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo olha para os discípulos e diz: discípulos, ou mesmo vocês que estão aqui, que já viram os meus prodígios, já viram os meus milagres, se vocês não acreditar, se vocês não buscar me adorar, eu levanto adoradores até dessas pedras.
A Bíblia diz que o Senhor, ele diz para Noé: o povo não quiser, mas vou mandar os animais para ser salvo. Deus se compadeceu dos animais. A Bíblia diz que entrou todos os animais. No final, a Bíblia diz que o próprio Deus olhou para ele e disse assim: olha, homem, tu entra, que eu mesmo fecharei a porta. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agindo o Senhor, quem impedirá o agir de Deus? Eu vejo o Senhor agindo, eu vejo o Senhor dando providência neste lugar. Eu vejo as mãos do Senhor a trabalhar. Glória a Deus. Eu vejo o Senhor cuidando de uma forma especial. Aleluia. A igreja do Senhor, nesses últimos dias que nos quais se sucedem, vai ser muito perseguida. Mas eu vejo a mão do Senhor dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O homem pode até armar cilada, mas a Bíblia diz no Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansará. E no versículo de número 7 diz: tu olharás e verás a recompensa dos ímpios. Podem até se levantar, mas Deus o abaterá, porque as mãos de Deus estão agindo em prol daquele povo que no qual ele busca com todo o seu coração. A Bíblia diz que quando Noé ele fecha a porta, vem a chuva. Sabemos nós, amados irmãos, que arrependimento tarde não leva a nada. O povo batia, a chuva já, o povo batendo e dizendo: abre-nos a porta, que queremos a salvação. Amados irmãos, a partir do arrebatamento que breve acontecerá, as nações clamarão, mas é em vão o clamor desse povo. Porque quando o Senhor Deus nos arrebatar, verá tempos difíceis. Vivemos nos tempos de princípios, de início, mas chegará um momento, depois do arrebatamento, que virá as dores, e estas dores serão terríveis. A Bíblia diz que quando vem o dilúvio, passa-se um período de chuva, 40 dias e 40 noites. Depois desse período de chuva, Deus ele cessa as águas que choviam, e debaixo da terra saía água, e inundou. E nessa inundação a barca ficou flutuando. Passou dias, passou meses. A Bíblia diz, amados irmãos, que nesse tempo e nesse processo, Deus ele olhava e ele pensava: irei novamente permitir que o homem ele venha a se povoar por intermédio da família de Noé. A Bíblia diz, amados irmãos, no capítulo de número 8, que quando Deus ele manda que a família regresse para fora da arca, aí Deus chama a família para um diálogo. Sempre Deus ele tem chamado a família para um diálogo. Sempre Deus quer que o casal esteja junto na presença dele. Porque a Bíblia diz que quando o jugo está desigual, irmãos, há dissensões. Mas a Bíblia também diz, e eu creio na Bíblia, que ela é fiel e ela não erra nas suas palavras. Se você está buscando a presença de Deus e você está firme na presença de Deus, o teu esposo não é, continue, porque a Bíblia diz que a mulher fiel, ela santifica o seu esposo e vice-versa. Eu creio nessa profecia aqui no qual Deus nos deu. A Bíblia diz que o Senhor ele chama a família de Noé para um diálogo novamente. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que nesse diálogo Deus ele diz assim: eu retirarei a maldição da terra. Eu retirarei. A Bíblia diz que Deus deu para que Adão e Eva viessem a labutar, viessem a sofrer. A Bíblia diz que quando Deus ele vê o sofrimento daquele povo dentro daquela barca, a Bíblia diz que Deus ele amoleceu o coração dele. Aleluia. E Deus disse assim: homem, eu retiro a maldição. A terra vai produzir novamente. A terra vai produzir novamente. A Bíblia diz, amados irmãos, que Deus deu a possibilidade para que ele viesse novamente a
ser próspera. E nessa prosperidade, amados irmãos, passa-se os profetas. A Bíblia vai dizer que passa-se gerações e chega um momento em que o Senhor Deus, Ele diz do alto céu: eu tenho que enviar um Salvador para a humanidade. A Bíblia diz, amados irmãos, que o Senhor, Ele manda Jesus, e Jesus, Ele vem para uma família. A Bíblia diz que o Senhor, Ele olha dos céus e olha e contempla a família. Ele diz assim: eu vou mandar o meu filho para a família desta jovem. Era uma jovem, por nome Maria. Estava lá buscando a presença do Senhor. A Bíblia diz que Ele manda o anjo e o anjo chega e diz: mulher, tu és agraciada, tu és escolhida. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos por Deus porque o Senhor Deus nos adotou. Nós somos filhos por adoção. A Bíblia diz que o Senhor veio para com os seus, e os seus não quiseram, mas aqueles que quiseram, se deu-se a autoridade ou a permissão de tornar-se filho de Deus por adoção. Imagine aí Deus nos injetando todos os meses nos quais a gente celebra a ceia. O pão significa o corpo, o vinho significa o sangue. Este sangue é ingerido no nosso corpo e nós fazemos parte da família que vai morar nos céus. A Bíblia diz que quando o anjo conversa com a mulher e diz assim: mulher, tu és agraciada, tu irás gerar um filho, e este filho será o Salvador, e o seu reino será perpétuo, e o seu reino será eterno. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que ela diz: como se sucederá isso? Porque eu não conheci varão nenhum. E ele diz: descerá sobre ti a presença do Espírito Santo, e tu terás um filho, porás o nome de Jesus. Ela diz assim: cumpra-se em mim conforme a palavra que tu disseste. Interessante é que ela estava noiva com José, e José, ele ficou meio assim cabisbaixo quando ele percebeu. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que o anjo, ele chegou em um sonho e disse para José: José, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é de Deus. Recebe. E ele, quando se acordou, ele se sentiu aliviado. Ele disse nas suas palavras: sim, eu adotarei esta criança. Jesus, filho adotivo de José, filho de Maria. Por quê? Porque se cumpriu a profecia lá no livro de Gênesis, no diálogo entre eles três. Agora José, ele diz assim: eu vou receber esse menino, eu vou ser o pai adotivo dele, e vou dar carinho a ele, até que ele cumpra o seu chamado ministerial. Que família maravilhosa, a família de José. A Bíblia diz que eles estavam de costume na presença de Deus, e eles iam sempre na sinagoga. E nesse diálogo, Deus, ele olha para José e diz assim: José, rapaz, tu adotou meu filho, pois deixa eu te dizer uma coisa. Já que tu adotaste esta criança, por intermédio desta criança, eu vou adotar gerações e gerações. Nós somos adotados, nós somos filhos de Deus por adoção, por intermédio de um amor que amou primeiro as nossas vidas. José foi um homem de Deus que disse assim: eu recebo esta criança, eu vou adotar ela. E Jesus nos adotou, meu querido. Jesus nos amou primeiro. No livro de João capítulo 3, o verso de número 16, a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de uma forma tal que entregou Jesus para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Meus queridos, estou conjecturando a palavra, mas eu acredito, meus irmãos, que o tempo não nos proporcionará, né? Para a glória de Deus, amados irmãos, a Bíblia vai dizer, meu querido, no livro de Efésios, no capítulo de número 5, e no versículo 22,
Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. O que é sujeição? Se a gente for meditar, meus irmãos, nos dias atuais, tem mulheres que dizem: rapaz, eu vou ser sujeito ao meu esposo, mas deixa eu terminar o meu estudo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar uns currículos na empresa, eu vou ganhar meu dinheirinho, eu não vou mais se sujeitar a ele. Se ele quiser, que ele faça. Eu estou lavando, estou passando, estou fazendo a comida, mas quando eu estiver trabalhando, ele vai ter que trabalhar também, né? Não é isso? Não é o que acontece nos dias de hoje, né, irmãos? Eu estou falando agora mentira. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz que a mulher, ela seja sujeita, mas esse termo sujeição não quer dizer que a mulher é cabisbaixa do homem, ou capacho, né? Não é. A Bíblia diz que quando Deus ele faz a mulher, interessante é que Deus ele tira a mulher da onde, pastor? Do lado. E do lado do coração. Há 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos nos proporcionam a meditarmos nele. Os 2 mandamentos, amados irmãos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E de que forma eu vou amar o meu próximo se eu não me amar? Primeiro eu tenho que me valorizar. Primeiro eu tenho que estar bem. Eu tenho que ter amor próprio para que eu possa esboçar esse amor. Não é? É um relacionamento. O relacionamento não pode esfriar. Mas tem momentos, amados irmãos, que mais do lado feminino, a esposa, ela se dedica muito aos filhos, ao esposo, que às vezes o esposo chega para ela e diz assim: rapaz, tu tá toda, né? Tu precisa se ajeitar mais, não tem? Mas sabemos, amados irmãos, que a Bíblia nos ensina que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que nos amar, nós temos que nos valorizar, nós temos que estar bem para que as pessoas vejam o nosso amor. Porque é bíblico. Eu não estou falando mentira. A Bíblia diz, amados irmãos, que quando se fala de sujeição, é você se valorizar para que ele veja você bem. Quando ele chega em casa, rapaz, tem uma companheira mesmo, viu? Ó, né? Rapaz, eu estava pensando de jogar, né? Mais assim, os pessoal do mundo mesmo, assim, né? Estava pensando de bater uma rachazinha ou jogar. Mas eu não vou não, eu vou ficar em casa com a minha família, né? Vou convidar minha esposa para ir na pizzaria, vou convidar minha esposa para sair. Por quê? Porque ela está se zelando, ela está se cuidando, ela está se valorizando. É bíblico, é um mandamento. Amar o teu próximo como você se ama. Porque se você não tiver amor próprio, como é que você vai oferecer amor se você não tem? Né? Se valoriza. Esteja bem. Mesmo que muitas das vezes sozinho ou sozinha, né? Mas eu estou, porque Deus providenciará, né? Deus providenciará. Eu creio no Deus de providência. Eu creio no Deus que Ele faz o impossível acontecer no diálogo, como Ele disse para Maria. Ah, impossível para Deus, mulher? A tua parenta, né? A que se dizia estéril, está gerando, já está no 6º mês. Para Deus é impossível? Não há. Às vezes é que limita é nós não limitamos Deus dentro das nossas vidas. A Bíblia diz que a mulher ela seja sujeita. O que é sujeição? É respeitando. A Bíblia vai dizer que quando Sara tinha um diálogo com Abraão, a Bíblia diz que ela chamava ele meu Senhor. Isso é o que? Reverência, né? Você ter reverência ao seu esposo, meu Senhor. Mas tem vezes, amados irmãos, eu já vi isso acontecer, que há um confronto de palavras, de agressividade um com o outro. Às vezes estão num ambiente público, às vezes está lá usufruindo o momento, às vezes estão trocando palavras agressivas um com o outro. Não pode ser dessa forma, dessa maneira. A Bíblia nos diz que nós temos que ter amor dentro de nós. E esse versículo interessante é que vós mulheres se sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido,
é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Glória a Deus. Deus fiel. Aleluia. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Nós temos, amados irmãos, dentro das nossas vidas, uma promessa. A Bíblia diz que nós somos a noiva, e o noivo é Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o cabeça, e nós somos o corpo. E nós vivemos uma promessa, e essa promessa não tardará. E nós temos que ser obedientes a Jesus. E se nós somos obedientes a Jesus, a nossa família está na presença do Todo-Poderoso. Se nós somos sujeitos a Jesus, além da circunstância, nós estamos lutando por uma vida melhor. Porque muitas das vezes eu vejo alguém pregando e diz assim: o mundo vai de mal a pior, e dias ruins virão. Mas eu creio na profecia também que tudo colabora para o bem daqueles que temem ao Senhor. A Bíblia também vai dizer: vós, marido, amai a vossa mulher, também como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, e para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta como Cristo sustenta a igreja. Amados irmãos, o interessante é que quando a gente é jovem, a gente começa a procurar alguém para a gente gostar. Não é isso, amada igreja? A igreja está entendendo a mensagem? Quando a gente é jovem, a gente começa a buscar alguém que retribua aquilo que no qual a gente está sentindo no momento. E nesse conhecimento, nessa busca, muitas das vezes nasce a paixão, né? A menina se apaixona e o menino se apaixona e não consegue enxergar mais nada. A paixão, ela mata. Quando a gente está apaixonado, a gente não consegue ver as qualidades. Aliás, os defeitos. Só se vê as qualidades. Tudo está encoberto. Tudo está em um mar de maravilha. E faz-se projetos e planos, de mãos dadas, apaixonados, amando e vivendo o momento. Muitas das vezes o pai diz: filho, rapaz, sai desse negócio, não dá certo não. Deus está preparando uma esposa para você. Espera, fica no Salmo 40, não fica no 70 não, meu filho. Não se apressa não. Mas eu estou no 70, mas fica no 40, esperei com paciência. Mas ele chega em uma noite enluarada, o céu todo estrelado, aquele céu de interior, pastor. A mina coloca a mão sobre o namorado e diz assim: filho, que dia belo, está tão belo o céu. Meu esposo romântico. Belo é os seus cabelos, brilho é os seus olhos que brilham para mim. E ela se apaixona. Diz assim: encontrei a pessoa certa. Mas chega um momento em que ela diz assim: mamãe, eu vou me casar, porque é bíblico: deixará o esposo a casa dos seus pais e unirá a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Porque eu estou gostando, estou fazendo plano, vou me casar, vou construir o meu lar junto com ele. E se casa. Interessante é que os filhos chegam. E quando os filhos chegam, irmãos, principalmente família de interior, eu tenho 11 irmãos, a minha esposa tem 12, né? Na glória de Deus. Estamos bem em nome de Jesus, estamos bem. Passamos por labuta, dificuldade, mas nós estamos na presença do Rei, porque o Senhor nos comprou e nos lapidou e estamos na presença dele. Mas chega um momento que eles fazem
constrói com dificuldade. Ele no trabalho, ela nos afazeres domésticos. Nasce uma criança, nasce uma segunda criança e a barriga chega, né? E ela lá, já em plena noite, fazendo o mingau da criança, o filho na barriga e o outro menino chorando lá na rede. E ela olha para o céu está tão lindo. E ele lá na sala assistindo televisão, deitado. E ela diz assim: filho, o que é, mulher? Vem cá olhar a lua, como está bela. E ele calado: filho, olha como o céu está estrelado. Vem cá, filho. Ele olha pela janela e diz assim: eu não sou nem astronauta. Né? É verdade. Amados irmãos, quando se conhece um relacionamento, é necessário ter uma base. É necessário ter uma base, pastor. O relacionamento, para ter certo, é necessário ter a base. Para um relacionamento ser constituído bem, é necessário ter uma base. E tem que ter 3 que possa sustentar. Primeiro, os sogros. É a primeira base. Se os sogros for bom, rapaz, vem pra cá, pra casa, que eu vou ficar com vocês aqui dando uma forcinha. Até quando vocês fazem a casinha de vocês, eu vou ajudar. Mas quando o sogro, às vezes está meio assim, meio torto, há uma dificuldade, né? A primeira base, ela tem que ser os sogros, né? Tudo se começa por uma concordância, né? Rapaz, eu gosto da minha sogra, né? Desculpa, diaconisa, estou conjecturando. Eu gosto da minha sogra, mas bem distante de mim, né? Tem pessoas que dizem, ela lá na casinha dela e eu na minha. Mas eu louvo a Deus pela minha sogra, porque até aqui ela nos proporcionou estarmos bem, apesar da distância. Nós já queríamos ir para lá, né? Depois do culto. A minha filha está lá, pastor. Está lá. Com a glória de Deus, nós somos uma família unida. Mas a família, para que se tenha uma base, é necessário ter os sogros em uma concordância só, em ajudar o casal, não é? A outra base, o que é? Os filhos. Rapaz, eu só não deixei ele por causa do meu filho. Se não fosse o meu filho, ó, já tinha dado no pé. Ele não sabia nem onde é que eu ia. Não pensasse que não, já tinha me casado de novo. Mas quando olha pro menino, eu tenho que amar ele, porque nós geremos, né? Nasceu essa criança. Eu vou ter que aturar. A Bíblia diz que até a morte que nos separe, né, pastor? A Bíblia que diz, até que a morte, né? A gente faz o juramento diante da juíza, né? A gente bate continência para a juíza e diz: eu tenho que aceitar. Tristeza, alegria, até que a morte separe. Mas os filhos, amados irmãos, é a segunda base. Existe o que? O pai, o filho e o espírito, né? Nós falamos de 2 bases para sustentar a família: os sogros, os filhos. Os filhos muda a situação, muda o pensamento. Rapaz, eu arranjei um emprego lá no outro estado, mas por causa dessa criança eu nem penso de ir. Se fosse só a mulher, eu ia, deixava ela sozinha na casa dos pais e ia, né? Os filhos, né? Faz a diferença, não faz? Faz a diferença. Mas a terceira base, pastor, para que a família esteja bem, a terceira base, amada igreja, significa o amor. O amor. O amor, amados irmãos, assim como a nossa levita falou, o amor, ele supera. No momento em que as 2 pessoas estão lá se conhecendo, a gente se apaixona, né? A paixão encobre os defeitos. Mas quando se vive juntos, que se conhece um indivíduo, me perdoe da palavra, aí os 2 agora se revelam. E é descoberto segredos, e é descoberto os defeitos.
Aí tem muitas das vezes que eles dizem assim, rapaz, ele escondeu até agora. Agora que eu estou mostrando, tá mostrando quem é que a pessoa que é. Mas eu vou ter que suportar, porque antes eu estava apaixonado e agora eu estou passando a amar. Porque o amor, ele ama, e ele ama além da circunstância do relacionamento. Ele consegue perdoar, ele consegue raciocinar, ele consegue meditar um pouco quando se ama. E a terceira base para que se sustenta o relacionamento significa amar. E quando se ama, amados irmãos, se respeita, valoriza, você elogia. A mulher, quando está bem, o esposo diz assim, minha filha, você está bem. A mulher, ela quer ser elogiada, ela quer ser valorizada. E às vezes o relacionamento, quando o homem não valoriza a sua esposa, às vezes o inimigo ele usa de artimanha. E nessas artimanhas vem uma outra pessoa que elogia, seja no trabalho, seja em um ambiente ou mesmo na igreja. Eu estou falando que acontece. E quando se vem elogio, ela vai procurando uma outra reflexão de pensamento. Por esse motivo, o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. É necessário ter esse amor. Nós temos que amar. A nossa família tem que ser amada. A Bíblia vai dizer também, amados irmãos, não vou apressar, viu? Já falta só 10 minutos para hoje de entrega, que os pais, ele tem que amar os filhos. Eu vejo filhos, irmãos, fazendo o que quer com os pais. Eu já vi, amados irmãos, me desculpe das palavras que nos pais eu vou falar, o filho batendo na cara dos pais, no rosto, literalmente. Amor, existe o que? Cuidado. Deus castiga o filho que no qual ele ama. É necessário uma correção de uma vez ou outra. Mas existe o conselho tutelar. Rapaz, eu estou cuidando da minha filha até hoje, tem 17 anos, mas graças a Deus que ela sempre foi uma filha obediente. Mas se necessário fosse, tinha que fazer a correção. Mas eu vejo os pais sendo, me perdoe de não dar a palavra, frouxo. Deixa o bichinho. O bichinho está chorando, pega o iPhone, pega na mãozinha dele. Ele fica lá até 2 horas da manhã olhando, não sabe nem o que. Menino, vem dormir. Não. E aí? Nós temos que amar os nossos filhos. E quando se ama, se cuida. Porque quem ama, cuida. Se você não está cuidando do teu filho, o mundo cuida. E o mundo cuida da maneira errada. Não deixe o mundo cuidar da maneira errada. A Bíblia diz que nós temos que cuidar dos nossos filhos, ensinar o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer não se desviará desse caminho. E o caminho certo é Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai por intermédio de Jesus. Jesus é o caminho. Ensine o caminho certo para o teu filho. Filhos, seja obediente aos pais. Há uma rebeldia nessa geração de hoje. As empresas, quando vai fazer os currículos, diz assim, tu és da geração Y. Rapaz, geração Y, sei lá o que é isso. Não tem, né? Alguém que trabalha aqui já chegou a conversar com a psicóloga? Que a psicóloga diz assim, rapaz, essa geração é a geração Y. Ela pensa e trabalha ao mesmo tempo. Ela não consegue ficar em um só trabalho, em um só lugar. É uma geração que quando a criança nasce com 3 meses ou com 2 dias, a criança já está com os olhos arregalados olhando. Naquele tempo, a criança com 3 anos de idade se deitava no chão, a mãe ia trabalhar, apanhar o algodão, quando chegava a criança estava lá, não conseguia nem enrolar. Hoje em dia, se deixar uma criança com 1 mês dentro na cama, quando pensa que não, ela está rolando, está caindo no chão. A Bíblia diz que o Senhor apressa os tempos. E a hora está se apressando, eu já quero agradecer a oportunidade, então, Jesus, porque o horário, né, irmãos? A glória de Deus. Quero agradecer a pessoa do nosso obreiro, a pessoa do pastor e a igreja que aqui está, tá bom? Não vou mais continuar por causa que o tempo não me proporciona. Amém, igreja?